Olá a todos, continuando nosso curso sobre exames contrastados em radiologia geral, nós vamos a nossa segunda aula sobre orografia escritora, abordando rapidamente os posicionamentos. Tá? Então, com o paciente AP, lembrando que o rim ele vai ter assim uma vista anterior à coluna, ok? A vista posterior, vendo aqui as entradas, né, dos ureteres distais, sempre mais posterior à bexiga. Então, no oblíqua posterior direito, a gente consegue ver todo o ureter sem sobreposição da coluna do lado direito, porém, a inserção do ureter esquerdo vai ser mais bem evidenciada. E na oblíqua posterior esquerda, a mesma coisa. Todo o ureter à esquerda estará livre, com a exceção da inserção do terço distal aqui do ureter direito, ok? Nas oblíquas anteriores. E o que é bem interessante a gente abordar nessa aula é a questão das patologias e das variações anatômicas. É muito importante para a condução do exame de urografia excretora. Então vamos lá. Então nós temos aí a litíase renal, são os cálculos renais, né? Tem o nome de nefrolitíase, cálculo urinário, né? Pedra no rim. São patologias aí bem comuns, né? Se devem ao depósito organizado de sais minerais dos rins ou em qualquer parte do aparelho ou trato urinário. Então aqui nessa radiografia localizada, nós vemos aqui um catéter duplo J, vemos esse cálculo aqui no rim esquerdo, este outro um pouco menor, e à direita vemos aqui este outro cálculo, ok? Então aqui uma nefrotomografia, né, uma planigrafia dos rins. Então já com injeção de contraste, nós vemos aqui todo o rim delineado. Notamos aqui ainda a presença, aqui, vemos bem aqui esses cálculos, tá? E a presença do duplo J. Então o que é o duplo J? O duplo J é um catéter que ele tem essa semelhança com a letra J dos dois lados. Ele é um catéter todo perfurado para fazer o quê? Para ele fazer a drenagem da urina que está na pelve renal, e então uma dessas curvaturas fica na pelve renal e a outra na bexiga, tá? Para quê? Para que ele possa drenar a urina dos rins para a bexiga, sem que haja, né, a distensão, a dilatação da pelve renal, causando uma possível infecção. Então, geralmente pós-tratamentos aí onde que o ureter é manipulado, edemacia um pouco, o que acontece? É posto esse catéter aqui para que ele faça a drenagem da urina. Bom, aqui é uma tomografia computadorizada e nós vemos a estenose de Jupe, tá? A junção uretero-piélica. Então, a pelve renal para o ureter tem essa junção, que onde muitas vezes há a estenose dessa passagem, onde o fluido, né, aqui a urina, ela tem dificuldade de passar, fazendo o quê? Que o rim venha se dilatar e causando infecções, a distensão, né, a dilatação do rim e o retardo, né, da excreção da urina. Aqui é o meio de contraste que foi injetado. Então você vê que tem esse estreitamento aqui. É uma das patologias que são comuns, né? O médico faz o tratamento aí balonando essa região, distendendo um pouquinho. A estenose de ureter já é um pouco mais rara de se encontrar, aqui uma tomografia também, onde mostra bem nessa reconstrução coronal a estenose, tá? O estreitamento do ureter. Então aqui o que você está vendo bem branco aqui é o contraste, chega aqui ele tem esse estreitamento aqui, essa dificuldade de passar, então passa bem pouco aqui, onde também pode causar dilatação do sistema pielocalicial. Rim ferradura, então você vê um rim ferradura, essa imagem. Então aqui nós temos uma toma aqui, tá? A reconstrução.
E aqui nós temos uma peça anatômica. Então você veja aqui que são os rins, as adrenais, o ureter e aqui a bexiga. A imagem aqui, né? Os rins estão colados, os polos inferiores estão fundidos, tá? Você tem o ureter aqui à direita e à esquerda, e aqui a bexiga. Nessa radiografia aqui nós vemos o que? O ureter, ele não está ao lado da coluna vertebral, como de costume. Você vê ele rotacionado e essa proximidade dos polos aqui. Como nós vemos aqui nessa tomografia, nessa reconstrução de tomografia aqui, tá? Então nós vemos aqui, vem aqui o ureter dos dois lados, e essa rotação indica que possivelmente ele é um rim ferradura, tá? Então os polos inferiores estão unidos aqui, como nós vemos aqui. O rim ferradura é o rim que fica nesse tipo de formato. Ele é uma variação anatômica, não necessariamente uma patologia. O que pode causar patológico é a obstrução devido a essa rotação do ureter nessas curvaturas aqui e causar uma estenose, uma adenefrose posteriormente. Tá? Nessa outra reconstrução, um outro exame aqui, que nós vemos o rim ferradura, tá? Nessa reconstrução de tomo. Nós notamos aqui a duplicidade à direita, ureter completa, e aqui uma duplicidade também aqui do ureter, porém incompleta aqui no terço inferior, tá? Do lado esquerdo. Então, o rim ferradura, nessa figura, mostra aqui a junção dos polos, tá? Os ureteres e artérias aqui também anteriores aqui aos polos inferiores, nós notamos que eles são colados aqui. O que pode ocorrer aqui é uma possível obstrução, né? E aí isso é tratado pela conduta médica. Então esse é o formato, né, que deve ficar bem guardado na nossa mente quando a gente estiver realizando algum tipo de exame e tiver esse HD, essa hipótese diagnóstica. Então agora a hipertensão renal, o que se observa, gente? É observado que os rins ficam pequenos e a excreção do contraste ela é retardada, ela é diminuída. Neste caso aqui, o protocolo empregado é de 1, 2, 3 e 5 minutos. Ok? Necessariamente nesse protocolo deve-se fazer esse tipo de aquisição, né? Mostrando que nas aulas anteriores, como de costume em algumas instituições, já é feito, tá? Essa padronização de 1, 2, 3 e 5 minutos, como foi demonstrado na aula anterior nas aquisições em planigrafia. Bom, a hidronefrose ela trata do que? Da dilatação, tá? Mostra-se o que? A dilatação ou inchaço do rim. Então, o rim é a pelve normal, e aqui a pelve dilatada e o rim também dilatado. A obstrução pode ser pela estenose da JUP, um cálculo renal ou uma estenose em alguma parte do ureter, ok? É interessante que aqui em gestantes pode ocorrer, tá? Se o feto estiver comprimindo o ureter. Então, uma hidronefrose aqui, então essa reconstrução de tomo aqui, essa imagem essa trabalhada, tá? Totalmente distendido aqui já nesse raio-x aqui o rim, tá? Ambos, e a dilatação dos seus ureteres. Então, mais uma radiografia, tá? Uma urografia que foi realizada, veja que o rim aqui do lado esquerdo já excretou, e o outro, provavelmente uma obstrução nessa região, que impede o esvaziamento, tá, do sistema renal aqui, a pelve toda cheia, os cálices, e bem lentamente ele vai ser esvaziado. O outro lado aqui, o direito, já esvaziou, veja que que uma hora de exame de decúbito ventral para forçar a excreção, veja que a pelve toda distendida, toda dilatada, e também o ureter. Então, hidronefrose numa planigrafia, ok? Já viu o rim aqui bem estendido, e aqui numa outra radiografia. Então, aqui o rim direito, tá? Possível obstrução nessa região. A duplicidade ureteral, como já diz, é a duplicidade do ureter, tá? Pode ser completa, nós vemos essa imagem aqui, ó. Duplicidade é apenas de um lado, tá? Lado esquerdo.
Então ela tem dois sistemas aqui, duas pelvis aqui. Então completa, vai até lá embaixo, importante pegar essa imagem, ok? Veja aqui o outro, os dois, uma duplicidade completa à esquerda, e aqui normal, tá? Um ureter só. Então, é uma variação anatômica, e esse fator não altera a saúde do paciente, tá bom? Peça anatômica, tá? Bexiga, duplicidade completa, tá? Direita e completa à esquerda, ok? Vou botar a radiografia aqui. Veja que aqui não foi possível documentar a imagem. Novamente aqui, essas radiografias de duplicidade ureteral completa. Agora, cistos renais. O cisto é um achado bem comum, tá? Rim normal sem cisto. Dois cistos simples. O problema é, veja a imagem de tomografia aqui, a densidade do cisto, tá? É quando há o rim policístico, que é já algo patológico, que pode ocorrer, causar alguns danos aí à saúde do paciente, necessitando de bons cuidados. Então, a nefroptose é uma variação também anatômica, tá? O cisto, gente, o cisto é um tipo de patologia. A nefroptose é uma variação. O que é a nefroptose? É a queda excessiva do rim. Então o rim ele tem uma diferença próxima de um corpo vertebral. Quando você radiografa o paciente deitado, eles estão meio que no mesmo nível aqui. Porém, quando você põe o paciente de pé, você nota que ele tem essa queda excessiva, tá? Diferente do que veremos à frente da ectopia renal pelviana. Então, o que é bom para você documentar aqui é uma radiografia, tá, de 20 minutos, paciente de pé, porque você já fez a sequência toda com o paciente deitado, dorsal, ventral, e você faz uma documentação com ele de pé para você avaliar a queda que esse rim sofre, tá? Então, o rim ectópico. Então, aqui é uma ectopia renal pelviana. Então, o rim está onde? Na região da pelve. Então, este rim ele não tem a queda excessiva da nefroptose. Ele já é um rim que está aqui pela sua formação. Então, o rim, quando na formação do embrião, ele não subiu, do feto, ele não subiu e se posicionou aqui em cima. Ele apenas ficou aqui. Tá? Veja que a pelve não está na linha, a pelve renal não está na linha da coluna vertebral, né? Na linha lateral aqui. Ele está onde? Mais lateralizado. Então aqui é a posição normal e aqui é a posição variável, tá? Nessa reconstrução de tomografia é bem nítido essa vista. Então aqui um rim à direita normal e ao lado esquerdo, tá? A ectopia renal pélvica. Pélvico-pelviana porque ele não sobe, então ele fica justamente aqui, tá? Na região pélvica, e o outro normal. Veja que ele é vascularizado aqui da mesma forma que esse aqui, porém esse na região inferior, ok? Então notamos aqui este rim aqui bem pélvico, ok? Medianizado, e o outro na sua posição habitual. Então tem também a ectopia renal cruzada. Veja que os dois rins, como no ferradura, estão do mesmo lado aqui, tá? Porém, nós vemos que há esse cruzamento aqui dos ureteres. Veja aqui, a radiografia com os dois rins estilado. Note nessa outra radiografia aqui, ok? O ureter vem aqui e aqui. Então, um rim aqui e outro aqui. Então, ectopia renal cruzada numa reconstrução de tomografia, ok? Estão juntos. E aqui, uma pelve só libera, né? Da origem dos dois ureteres, ok? Veja pelve. Divertículo ureteral. Aqui é uma urotomografia, uma reconstrução, onde é possível ver, tá preenchido o que? Esse divertículo. Ele pode causar alguma patologia ou não no paciente. Geralmente ele é um achado radiológico, né? Ou dificilmente por uma queixa, mas pela realização do exame acaba se notando ele aí. O carcinoma de células renais. Então, temos células grandes, né? Então, vemos aqui o rim totalmente aumentado e essas células cancerígenas. Veja aqui.
Essa outra imagem, tá? Aqui uma ressonância e aqui uma tomografia, ok? Veja aqui essas rebordas aqui, esses entados nessa imagem de tomografia onde a seta aponta. O urinoma é um outro tipo de patologia, ele é um acúmulo encapsulado de urina na área retroperitoneal, tá? Tem aparência de cisto e geralmente ele é causado por obstrução ureteral, né? Pode ser por um trauma ou perfuração do sistema coletor renal. Esse aqui foi um paciente que fez um pós-operatório ginecológico. Ao decorrer do exame, houve-se aqui 60 minutos essa obstrução. O paciente foi encaminhado para tomografia para realizar alguns cortes na região da pelve aqui e notou-se, né, as seguintes imagens. Veja aqui, essa obstrução, lado direito. Então, uma aquisição de tomografia, aqui o ureter, né, cheio de contraste, e aqui o urinoma, tá? Veja lá. A aquisição, a medida dele, né? Grande, né? 56 milímetros, 5,6 centímetros. Nessa tomografia também, notamos aqui, ao redor do seu tamanho. Ok? Veja lá onde ele se encontra. Fístulas vesico-vaginal, também uma comunicação entre a bexiga e a vagina, que vai levar ao que? A perda contínua de urina, porque a urina, em vez de ficar na bexiga, ela vai para a vagina, onde a paciente começa a eliminar a secreção pela vagina. Pode ser causada também, geralmente, por procedimentos cirúrgicos, tá? Num erro aí, numa falha, tá? Uma das complicações que pode ocorrer num desses tratamentos aí. Outras causas pode ser a radioterapia, tá? Tumor do colo de útero, infecções, etc., que podem levar ao surgimento de uma fístula. Tá? Os principais sintomas é a perda de urina contínua, infecção urinária associada à história de manipulação cirúrgica da região pélvica. A quantidade de perda de urina varia de acordo com a gravidade da fístula. Tá? Então, quanto menor a fístula, menos perda, quanto maior, maior. Então, a paciente realizou um exame de urografia, aqui. Ok, vemos a formação dessa imagem, realizada em perfil aqui, e começamos a notar a perda da urina, a urina indo para uma região que não deveria. Ok? Veja aí, aqui a bexiga cheia e o útero da paciente desenhado. Obviamente a excreção vai ser por via da vagina. Tá? Então, bexiga, útero, essa fístula leva a excreção pela vagina. Os cálculos coraliformes, como diz o nome, né, é um cálculo em tipo de formato de coral. Veja aqui esse cálculo aqui no rim, esse cálculo aqui, ó, vesical. Por quê? Porque está na bexiga. Injetado contraste. Veja essa imagem aqui, tá? Essa distensão, essa dilatação do ureter nessa região, porém sem obstrução. Cálculo aqui dentro, o contraste já é contrastando as bordas do cálculo. E o outro rim, o rim esquerdo, esse monte de cálculo aqui, ainda não funcionando, ainda não excretando. Na ação de planigrafia, ok? Com 35 minutos para documentar a origem dessa distensão. Cálculos coraliformes, todos aqui pintadinhos, veja. Essa imagem sem contraste aqui com contraste. O cálculo totalmente aderido na parede da pelve renal. Bom, rim vicariante direito vicariante e esquerdo atrófico, gente. O rim vicariante ele tem um nome que porque um assume a função do outro, tá? Vicariante é assumir a função de outro órgão. Então,
Este rim aqui está assumindo a função do esquerdo, que por outro lado ele está com seu tamanho atrofiado, reduzido. Ok? Direito, veja aí, comparação de dois exames. As medições dos rins, tá? E ficamos aí. Aqui as referências dessa aula, tá bom? Você vai encontrar muita coisa pesquisando aí na nossa internet. A fístula tem essa descrição pela UR Online aqui, da Unifesp. Eu espero que você tenha gostado dessas imagens aí, obviamente numa forma de gostar na questão de você aumentar o seu conhecimento, agregar o seu conhecimento, para quando se depara com algum tipo de protocolo, de indicação clínica, de hipótese diagnóstica, né, o HD, que você já tem em mente como que você vai conduzir o seu exame, ok? Então, vamos agora finalizar essa aula de orografia e aguardo você na nossa próxima aula sobre exames contrastados na radiologia geral, ok? Então, muito obrigado e Deus abençoe.